Rafael. Dr. Rafael Ponce, advogado, amigo nosso, né? E assim como 99,100% da população gosta de bichos, né? Quem é que não tem um bichinho de estimação? São poucas as pessoas que não têm. Se você tem um bichinho de estimação aí, um cachorrinho, um gatinho, né, um papagaio, enfim, pega seu bichinho aí, olha pra ele, pensa, né, na saúde do seu bichinho, pensa aí no, né, de como você pode cuidar, como você pode protegê-lo. Porque, gente, animal é muito indefeso. É muito indefeso. O que acontece? Ontem eu recebi um telefonema do Dr. Rafael e ele tá na linha comigo de novo. E o Dr. Rafael me relatava a seguinte situação. Ô Lincoln, tá acontecendo um negócio agora em Cajuru que estão querendo sacrificar um cavalo. Sacrificar esse cavalo bonito que a gente tá vendo aí, que é o Mandrake. Eu falei, mas como? Mas por que estão tentando matar esse animal? O que está acontecendo, doutor Rafael? Acontece que esse animal, ele tem uma doença, o doutor Rafael sabe melhor que eu, ele está na linha, vai explicar. Mas que ele não pode conviver com outros animais, tá vendo? Nessa imagem ele está sozinho ali. E aí, há quem defenda, né, que ele deva ser sacrificado, e tem veterinários, né, envolvidos nesse processo, e há quem defenda que não. Que ele não deveria ser sacrificado. Ele tinha um prazo de vida ontem, até as 3 horas da tarde, porque isso foi parar nos tribunais para o juiz decidir. Ou se encontrava uma alternativa para manter o cavalo vivo, porém isolado, ou sacrificava o animal. Só que eram 11 horas da manhã, e a imprensa aqui da nossa região é muito atuante. Foi por isso que o doutor Rafael me ligou, e o caso se passava em Cajuru, nós estávamos aqui em Ribeirão Preto. E eu fui buscando contatos, né? Nós tínhamos já saído do ar, busquei contatos com amigos, liguei para o Igor Oliveira do programa do Léo, que também, né, abraçou a história, mandou uma equipe para Cajuru, exatamente no sentido da imprensa dar publicidade a isso, porque, gente, estavam querendo matar o cavalo. A veterinária estava lá, a polícia estava lá, segurando, a polícia estava segurando. E não deu tempo. Não deu tempo. Sacrificaram o cavalo. Só que, sabe o que aconteceu depois? No início da tarde, o juiz decidiu que o cavalo não deveria ser sacrificado. A gente tem a decisão da justiça. Doutor Rafael, é por aí a história que você nos trouxe à tona ontem, mas foi uma ação assodada de sacrificar o pobre do Mandrake, ô doutor Rafael. Bom dia, Lincoln. Bom dia. E a todos os ouvintes. Realmente foi uma ação assodada, né? A veterinária, numa atitude, talvez ali de prazer, em praticar esse tipo de eutanásia, né? Esse tipo de ação, ela decidiu a vida do animal. Ela foi o juízo final do Mandrake, né? O que muito fica estranho ela não ter permitido, ou talvez ali ela propriamente ter permitido a ela o prazo de aguardar essa decisão, porque ela tinha conhecimento dessa decisão. Inclusive tinha conhecimento de outra decisão, né, que a Fabiana Mazaro, que é a menina que cuidava do animal, já tinha obtido na justiça para fazer reteste. Então, esse animal estava com a vida garantida. Porém, eles vinham de todas as formas, aí, sorrateiramente, tentando fazer a morte do animal. A exemplo, ligar para a Fabiana 10 horas da noite, falando que 6 horas da manhã estariam lá no recinto para sacrificar o animal, e a Fabiana correndo atrás de pessoas para impedir isso, né? Até mesmo com ordem judicial. Só que eles provavelmente não saibam ler essas ordens judiciais, convencer esses policiais que estavam lá, impedindo, inclusive o tenente, parece que estava lá, falou que ela não ia fazer isso, e ela convenceu o policial que tinha uma ordem de São Paulo para sacrificar, né? Ô doutor, eu tenho aqui, eu vou colocar
Olha o desespero de quem estava protegendo o cavalinho. Olha o desespero das pessoas, ó. Vou colocar aqui pro pessoal ouvir, ó. Põe aqui no WhatsApp, ô Luciano. Doutor, te agradeço muito pela ajuda, mas não tenho o que fazer. Eles acabaram de fazer eutanásia nele agora, tá? Obrigada. Fez, Rafael, e você não sabe? Ela matou o cavalo e o juiz decretou que não era pra matar. Saiu a decisão agora e ainda o juiz fala que só era pra matar o cavalo se ele autorizasse, que enquanto ele não autorizasse não poderia ter matado o cavalo. Gente, doutor, essa é a voz de uma pessoa que estava protegendo o animal, pedindo para a veterinária esperar o juiz decidir. E o juiz decidiu para não matar o cavalo, para buscar uma alternativa. E ela mesmo assim matou o cavalo ou sacrificou o cavalo? Ô, doutor? Ela já estava predeterminada a fazer isso. Não é de ontem. Ela já teve em outras datas lá no recinto para executar o animal. O que aconteceu é que ontem, como havia feito um reteste e o reteste deu positivo, ela entendeu que era caso de sacrificar esse animal. Só que... Mas quem que é o dono do animal? Que autoridade ela tem? E qual que é o problema? Que o cavalo... Porque o cavalo aparentemente não tem nada, o doutor Rafael. Eu vou te explicar. Essa doença é uma doença, é um vírus. E ele pode ser sintomático ou assintomático. Chama anemia infecciosa equina. Geralmente, quando é assintomático, ele não tem ali as manifestações do vírus. Ele pode viver naturalmente, até o último dia que for o dia dele na Terra, né? Mas tem os casos de... O cavalo não tem nada, doutor. A gente está olhando aqui, não tem nada. Ele é saudável. E tem os casos da doença quando ela se manifesta. Então, o cavalo, quando ela se manifesta gravemente, o cavalo sofre. E aí é recomendável, sim, fazer a eutanásia. Porém, nesse caso do mandrake, ele é saudável, ele não tem as manifestações da doença, e embora essa doença ela seja contagiosa, é por isso que eles justificam a eutanásia, não quer dizer que por ser que ele possa fazer a transmissão dessa doença a outros animais, que eu possa dizer, agora chegou sua hora e eu vou te praticar a eutanásia. Decidir se ele deve viver ou não, né? Ela decidiu pela morte do cavalo. E outra, saiu a decisão do juiz, tinha alternativa para cuidar do animal. Samuel, leia a decisão do juiz. Quero o doutor Rafael também, que é da causa animal, né? O outro doutor Rafael está chegando aqui. Mas coloca a decisão do juiz aqui, ô Samuel. Por favor, olha só, gente. O juiz, a mulher matou, sacrificou o cavalo antes da decisão do juiz. Primeiro que tinha alternativa, né, ô doutor? Para cuidar dele. Tinha local para ele ir e tudo mais. Sim. É isso que deve ser observado, porque não basta a doença, que o proprietário manter o animal isolado, com os cuidados necessários, é o necessário para ele viver. Eu sei que está todo mundo saudável, não é viver... Então tinha alternativa, não precisava ter matado o cavalo. Não, é isso? Não precisava. Aí o que aconteceu, gente? Eram 11 horas da manhã, como eu disse. A gente mobilizou, né, o doutor Rafael, a gente tentou, mas não deu tempo. Não é isso, ô, doutor? Até sair aqui de Ribeirão e tudo mais, não deu tempo. A polícia até tentou segurar, né, ô, doutor? Só que aí ela mostrava lá um laudo, alguma coisa para os policiais, dizendo que tinha que sacrificar o cavalo, não é isso? Exatamente. Os policiais não tinham tantos elementos, né? E ficou naquela dúvida, e na dúvida eles optaram por concordar. Mas ninguém sabia que o juiz ia decidir ontem mesmo? Como decidiu? A própria polícia não sabia? Sabia, porque a Fabiana tinha já uma ordem anterior desse sentido, e também afirmou para os policiais que já tinha impetrado novamente uma ordem. A ordem anterior, a decisão anterior que o juiz tinha proferido, ela já tinha essa, vamos dizer, cláusula impeditiva, ela já tinha essa ordem impeditiva de executar o animal. É que a veterinária que praticou esse ato doloso e hediondo, na minha visão, ela entendeu que aquela decisão tinha perdido a eficácia, porque saiu o reteste. Mas não é ela que tem que entender.
Não é ela que tem que interpretar a decisão da justiça. Porque, Samuel, leia, por favor, o que disse o juiz horas depois dela levar o animal ao sacrifício, dela matar o pobre do mandrake aí, Samuel, do cavalinho que a gente tá vendo. O que o juiz falou? Diz o seguinte: o ato normativo que regulamenta a situação ora analisada prevê a possibilidade de isolamento dos equinos portadores de anemia infecciosa equina, categorizada como A e E. Assim, não obstante a gravidade da doença em questão e a necessidade de execução de medidas de defesa sanitária, não se pode desprezar que a prevenção e o controle dessa doença podem ser feitos por meio de medida diversa do abate. Verifico, portanto, a probabilidade do direito da autora. Outro sim, o perigo de dano decorre da possibilidade de o animal vir a ser sacrificado. Ademais, a medida mostra-se reversível. Posto isso, por hora, defiro parcialmente a tutela provisória pleiteada apenas para obstar, quer se opor, à eutanásia do cavalo de propriedade da autora até que haja novo pronunciamento judicial sobre essa questão. Então o juiz, mostra o mandrake aí de novo, o juiz decidiu pelo não abate do cavalo, não é isso? O juiz deixou claro, tem alternativa, né, o doutor Rafael? Sim, tem alternativa, e já estavam até preparando isso, né? Só aguardavam essa nova ordem judicial para poder fazer a transferência do animal a uma propriedade rural e lá com as adequações necessárias para ele viver naturalmente, né? Porém, a veterinária, ela ali passou a ser advogada do Estado também, né? Digamos assim, lendo essa decisão, lendo a decisão anterior e o reteste, né? Que deu positivo. Isso é tá claro, né? No laudo. Tá claro no laudo. E aí ela entendeu por isso. Então houve uma intenção e uma vontade direta em praticar a eutanásia. Agora, eu quero saber ela queria matar o cavalo e matou. Tá entendendo? Agora é o seguinte, todo mundo tá perguntando quem é ela, né? A cidade inteira de Cajuru sabe, né? A cidade inteira de Cajuru sabe, e obviamente que a opinião pública, os moradores estão cobrando. Ela desrespeitou, ela não esperou o juiz decidir. O que acontece agora juridicamente com ela? Porque o juiz decidiu e ela se antecipou uma situação, hein? Como é que fica isso, hein, doutor? Ela sabia de tudo que estava acontecendo na esfera judicial, né? Então, a pergunta talvez que os ouvintes estejam se fazendo: qual será a medida que o juiz dessa decisão tomará? Eu acredito que o juiz vai determinar a instauração de inquérito para apurar a conduta dolosa dos envolvidos, no plural, envolvidos, né? Fique claro também que não é um caso de culpa aí. Não é caso de culpa porque a veterinária ela tinha pleno conhecimento das possibilidades do animal viver até o seu último dia, né? Olha só. E ela foi, vamos falar assim, que ela foi o juízo final do mandrake. Foi a vontade dela na vida do mandrake, né? Então, na instauração desse inquérito, ficará, assim, mais clarificado, né? Ali a ação... Tadinho do cavalinho. A ação da veterinária, e é muito importante ouvir os policiais militares que estiveram no recinto para eles estabelecerem a dinâmica do que ocorreu, qual foi o argumento da veterinária. Isso será primordial e para demonstrar o perfil da veterinária, o perfil dela no sentido de uma pessoa que estava avesso às ordens judiciais, é uma pessoa que... Gente, olha, veterinário, ô doutor, né? Veterinário, quando se forma, ele se forma para cumprir pela proteção do animal até o último grau. Até quando não puder mais, ele vai proteger a vida do bichinho, seja qual bichinho for, não é isso? Veterinário tem esse espírito. Essa mulher mostrou o contrário, pô. Deixa eu falar, rapidinho, tá? Primeiro, em defesa da Polícia Militar. Polícia Militar não tem o poder de julgamento, tá? A Polícia Militar tá lá para executar a ordem, para fazer a lei ser cumprida. E naquele momento em que a polícia estava lá, havia o direito da veterinária seguir adiante com o projeto dela, e por isso os policiais militares, na minha opinião,
devem ser preservados. Ah, mas a polícia A não fez nada. polícia Eles tentou podiam. segurar. Mas eles não podiam. A polícia tentou segurar. Eu sei, É o que eu tô dizendo, mas ninguém tá culpando a polícia, não, é só pra preservar. A polícia, ela tentou segurar. A mulher mostrou um laudo pro policial, e o policial não é veterinário, não é juiz, dizendo que o cavalo tinha doença. Só que ela sabia, e todos sabiam, que o juiz decidiria depois do almoço. Isso. Ela não esperou. Isso. Esse é o problema. Ela sabia, os policiais não. Tô Sim. só em defesa dos policiais Os nesse policiais caso. sabiam, doutor Rafael? Não, os policiais foram comunicados da ação e alguns policiais, já lá da cidade de Cajuru, tinham conhecimento disso, porque já teve alguns eventos, algumas outras intercorrências e foi necessária a intervenção da Polícia Militar. Legal da coisa. Não havia nenhum documento legal em que os policiais pudessem se apegar naquele momento para interceder e para proibir. Ela convenceu os policiais com o laudo, não é isso, doutor? Com o reteste. E não havia, já que não havia... Não é decisão judicial. Não havia nenhuma determinação para que ela pudesse atuar dessa maneira, né? Ela tinha conhecimento, ela tinha uma informação técnica e não uma determinação da justiça. Era aí que eu queria chegar. Era aí que eu queria chegar. Isso é direito do veterinário, determinar ou não a gravidade de uma doença, etc. Então, como não havia até então nada em contrário judicialmente, ela ainda naquele momento tinha o direito de fazer. Agora, o meu questionamento para o doutor Rafael é o seguinte: bom dia, viu, doutor? Existe uma lei 9.605 de 1998 de proteção contra os maus tratos aos animais, que nessa lei original previa de 3 meses a 1 ano de detenção no caso de comprovado o dolo da coisa, né? A maldade da coisa ou a culpabilidade da coisa. E temos agora a Lei 1095 de 19, promulgada pelo Bolsonaro, que aumenta essa pena para 2 a 5 anos de cadeia. Então eu quero saber, ela vai responder por um desses 2 artigos, doutor? Essa nova alteração, ela fala sobre gatos e cachorros, né? Então ela deixou muito o rol fechado para esses 2 animais. Então eu acredito que a pena do 2 a 5 anos não se aplica a esse caso. Agora, sabe o que pareceu? O que vai, só concluir, Link, o que vai ter que, no inquérito policial, muito provável que o juiz vai determinar a instauração, o que vai ser apurado é o desvio da conduta da veterinária, porque, se não me engano, ela é agente pública, né? Então vai apurar esse desvio para ver se houve ali proporcionalidade, razoabilidade da ação dentro da lei de abuso de autoridade, tá? Então, e parece, sabe o que fica parecendo, Nando e doutor Rafael? Que ela sabia que poderia ter uma decisão adversa, como teve naquele mesmo dia, ontem, e se antecipou. É por isso que eu chamei aqui de uma ação assodada, de uma ação precipitada. E ouça a mulher que estava tentando proteger o cavalo quando ela soube que o animalzinho foi levado ao sacrifício, ó. Rafael, e você não sabe? Ela matou o cavalo e o juiz decretou que não era para matar, saiu a decisão agora. E ainda o juiz fala que só era para matar o cavalo se ele autorizasse, porque enquanto ele não autorizasse, não poderia ter matado o cavalo. Tá vendo? Poderia não ter matado, esse bichinho podia estar vivo, doutor Rafael. Podia estar vivo, doutor. Ela representa a prefeitura, é? Não, ela é vinculada a uma pasta do governo de estado, tá? Só me engano, é agropecuária. Meu Deus e da questão sanitária dos animais. O que ela pode ter feito, e muito provável foi uma ação premeditada, ela sabia que esse animal não ia... Ela sabia que a justiça ia determinar que esse animal não fosse para a eutanásia. Então, ela desvirtuou a decisão anterior, porque lá também estava expresso que não era para realizar nenhum ato sem prévia comunicação de ordem judicial. Ela vai provavelmente se defender nesse sentido, que entendia que aquela decisão tinha acabado a sua eficácia com o reexame. Vai falar, por não haver uma ordem nova, e ela sabendo que essa ordem ia sair, ela correu para fazer esse ato. Ela correu. Ela se antecipou, no meu entendimento, foi infeliz, até porque o animal é saudável, tinha alternativa, Nando.
A proprietária, ó, a Fabiana, que é quem a gente ouviu no áudio aí, ela já tinha providenciado um local para o animal, né, ficar isolado. Ficar isolado. Gente, um animal saudável, tá vendo? Ó? A gente tá mostrando a imagem, esse é o mandrake. O mandrake já tá morto. O mandrake foi sacrificado ontem, né, nesse gesto que foi encabeçado por essa veterinária. O mandrake tinha 6 anos, Nando. Era um macho, né? Alazão, quarto de milha. 6 anos. Tadinho. Então, gente... Oi, doutor. Só um adendo aí. Essa anemia infecciosa equina, imagina que seja uma égua matriz que ela é usada para gerar aí reprodução. De reprodução. Os estudos apontam que não transmite para o filhote. E o filhote pode amamentar até os 6 meses na mãe. Então, quer dizer, não tem sentido hoje mais fazer isso. A ideia que está se aplicando de eutanasiar um animal que é uma anemia infecciosa equina assintomática, que ainda não está manifestando, é uma ideia anacrônica, é antiga. Isso é coisa de 1990, que talvez a medicina, tanto a nossa como a medicina dos animais, estivesse no período arcaico. Hoje não, hoje tem inúmeros procedimentos. Hoje um animal até mesmo dentro de uma sala cirúrgica, nós não se rasga ele inteiro. Faz 2 furos e faz via doutor, tem alternativa. Né? Doutor, tem alternativa. Tem alternativa. E o juiz aqui, o doutor João Eduardo Consolim, da Justiça Federal, estou com a decisão dele aqui, ele decidiu pela vida do animal. Isso. E a veterinária decidiu pela morte, né? Eu diria que nenhum integrante do judiciário de Ribeirão Preto e da região permitiria um ato dessa tamanha e de hondez. E outra, olha só, a proprietária, a Fabiana da Silva Mazaro, ela foi na justiça dizendo, não, eu tenho condição de cuidar do meu animal, sim, eu tenho como, né, não deixar o problema se proliferar, enfim, e mesmo assim ela foi lá, representando o Estado e sacrificou o cavalo. Olha, isso é um absurdo, gente. Isso é um absurdo. Ô, doutor, obrigado, diga. Seria interessante, aí eu faço um apelo à sua posição de vereador, e por ter aí certas aberturas desse intercâmbio com os nossos deputados estaduais e federais, no sentido de articular alguma medida para que seja instado o secretário da pasta a esclarecer sobre esse procedimento adotado pela veterinária. E até mesmo se ele tinha conhecimento disso e se ele pode indicar outros responsáveis que possa estar relacionado com essa ação, porque eu acredito que a veterinária que tenha feito essa eutanásia, ela não esteja agindo sozinha, né? Ela esteja agindo com outras pessoas e essas pessoas não estão ali junto com ela, né? São pessoas que estão provavelmente em gabinete, em outros lugares. É isso. Doutor, obrigado por sua participação aqui, viu, doutor? Muito obrigado. A gente tentou, né? Infelizmente não deu tempo. Não deu tempo, Nando. Obrigado, doutor Rafael Ponce. Bom dia. O mandrake se foi, mas a justiça está apenas começando. Ela arrumou o fantasma do mandrake, vai assombrar essa mulher por muito tempo. Gente, né? Obrigado, doutor. Nando, ela tinha, né, um laudo dizendo que o animal é doente. Não que o animal tem que ser sacrificado. E foi, né, com essa ação precipitada, assodada, né? A Fabiana chamou a polícia, que é a dona do animal. Não, eles estão querendo matar o cavalo, né? Ela está querendo, né? E os policiais tentaram segurar. Só que o juiz estava para decidir. Então parece que ela sabia, né, dessa possibilidade. Eu acho que aí sacrificou o cavalo, gente. Mas o aí, que é isso? Aí configura o dolo. Ela deve responder por muitas coisas. Então deixa eu correr antes que o juiz... Olha o que o juiz fala aqui, ó. Eu vou lá e vou executar. O juiz federal diz que não tinha que matar. Então aí ela vai ter que responder por dolo. Né? Matou. Bom, tem outro caso aqui